Vamos à questão. Eu vou dizer uma frase ou uma palavra e você vai completar, né? Seu pai para você e sua mãe. Meu pai, meu herói. Minha mãe, minha mãe. Seu pai e a fábrica. Meu pai, um operário injustiçado. A Vila Operária e sua memória. A Vila Operária é um lugar de memória fabuloso, mas que não foi respeitado como deveria ter sido. A praça hoje. A praça destruída, a praça em reforma, a praça que já não é a praça de Luiz Tarquínio. E a questão de respeito, a falta de respeito a seu pai, a sua família, ao trabalhador que o seu pai foi. E hoje, qual é o sentimento que você tem? Indignação. Porque meu avô foi trabalhar com Luiz Tarquínio, meu avô que era o pai de minha mãe. Meus pais trabalharam lá até se aposentarem. Naquela época, a 50 anos de idade, a pessoa já era velha. Inclusive é operário, e estava 30, 35 anos trabalhando em condições extremas de calor, né, de vaporização daqueles aquele cheiro de tinta, aquela coisa toda dentro da fábrica. Depois a vida social, a vida dentro da vila, muito sacrificada, porque eles não ganhavam tão bem assim, né? Agora, a grande questão que fica é qual a competência, qual a responsabilidade dos poderes públicos de memória, de história, de preservação, de patrimônio cultural, histórico, artístico de Salvador, da Bahia, que não tiveram o olhar para aquela vila operária. É emblemático para mim que tantas pessoas competentes, com mestrados, doutorados, dentro dos gabinetes, nunca tiveram o olhar para a vila, porque se fala muito de Luiz Tarquínio, mas se fala muito pouco desse operariado que sofreu e ainda sofre as consequências, mesmo que essa terceira geração já não tenha consciência do que foi a Vila Operária. Para se ter uma ideia, se fala de seção, não chamam mais de Vila Operária. Quem chama de Vila Operária sou eu e mais uma meia dúzia de antigos, né? Eu já tenho quase 60 anos de idade, que viveu um pouco dessa Vila Operária, que já não era original, mas que a gente sabe da história, sabe da importância e que é uma grande burrice, porque no momento que a gente tem um boom, um retorno, inclusive agora, depois da pandemia, ou do que se imagina que seja o pós-pandemia, querer atrair o turismo, se a gente tivesse uma vila operária nessas condições de preservação, com todo o respeito que deveria ter sido dado tanto aos moradores quanto ao patrimônio físico, a gente teria uma joia para atrair turista e para criar divisas para a cidade e para o estado. Fora a questão, você vê que tem um novo modelo de praça, tem na frente, onde era a escola Rui Barbosa, tem a escola, qual é o nome da escola mesmo, municipal? Manuel Lopes estava. Manuel Lopes, né? Manuel Augusto Lopes. Manuel Lopes. Augusto Manuel Lopes. E tem dizer, todo o acervo, todo o sítio histórico, praticamente só tem a carcaça, né? Porque as casas sofreram, tem casas agora com 3 andares, né? E aboliu totalmente na arquitetura, no conjunto arquitetônico da Vila Operária anterior, né? É, E como eu tinha falado anteriormente, não houve uma educação patrimonial e isso combinou-se de uma forma trágica com a falta de respeito do poder público, a inação do poder público, a falta de presença de chegar e dizer aqui é um lugar histórico, aqui é um lugar que não tem nenhum igual no Brasil, poucos iguais no mundo e que a gente não deveria ter deixado ficar assim. Infelizmente foi o que aconteceu. E as pessoas, à medida que as famílias iam se ampliando, evidentemente que as pessoas foram perdendo esse pertencimento e já vendo a fábrica já destruída e a praça da fábrica já também destruída, né, já não é original, as pessoas dizem e pensam e fizeram, não, vamos fazer nossas reformas. Isso foi descaracterizando. Infelizmente aconteceu isso e hoje você vê casas com 3 andares que fogem do padrão original daquela coisa que deveria ter sido preservada e que infelizmente não aconteceu.
Outra perguntinha, forma de bate-bola. Em relação Salvador, né? Salvador é uma cidade histórica ou ela perde a sua historicidade? Salvador vai perdendo toda essa história, toda a sua cara, construída há séculos, né? E a questão que se coloca é, vai destruindo tudo que é histórico, não se respeita e vai se construindo essas coisas modernosas que não tem nada contra a modernidade, pelo contrário. Se a gente usa o celular, você está filmando com o celular, é um recurso. Isso é fabuloso, bem usado. Mas em se falando de patrimônio, se você destrói uma coisa e não constrói algo moderno muito equivalente ou melhor, você está destruindo a cara da cidade. O que a gente tem que pensar é qual o impacto dessa perda de representatividade no imaginário coletivo mundial, porque Salvador é uma cidade conhecida no mundo inteiro, ela é visitada por gente do mundo inteiro, ela é ovacionada por sua cultura, por sua trajetória, pela cultura negra inclusive, né? Pela cultura indígena também, mas o que é que acontece com o patrimônio? O patrimônio é destruído, é vilipendiado, é solapado e aí se constrói um monte de prédios com espelhos azuis, né? Que é o que mais a gente vê em Salvador. Né? É a cópia, é um clone muito mal feito de tudo que talvez tenha em outras capitais do mundo. Infelizmente, vai perdendo a sua cara. E que cara que nós vamos ter daqui para diante? Inclusive, nós temos um exemplo bem gritante, né? Que nós tínhamos a biblioteca pública, né? Que ficava Sim. ali no elevador, na Praça do Na Elevador Praça do Lacerda, Elevador. e que foi demolida, certo? Perdemos até o vitral que tinha né, no Palácio do Governo, e fizeram aquele latão, né? Que não condiz com toda a praça. Então a gente vê cenas gritantes, né? É como você botar um contraste muito grande, né? Em relação a isso, né? É uma pena. É uma É uma pena. pena. Uma grande pena para E Salvador. a gente, para até finalizar, a gente vê agora a questão da estação ferroviária da calçada, né? Onde tem-se um projeto, não de preservar, poderia ser o projeto, né, de veículo leve sobre trilhos, o Sim. VLT, né, que o governo do estado abraçou essa causa, mas poderia ter o novo e o antigo, né, preservando os dois lados. E, inclusive, uma memória, mais uma memória está sendo apagada ou paga, né, aqui de Salvador, né? O próprio subúrbio ferroviário ele não deveria ter sido tocado nesse sentido. Poderia modernizar por dentro, né? Inclusive a despesa seria menor, o ganho-benefício seria melhor, até porque as passagens vão aumentar. A gente sabe que pode ficar por um tempo barata, mas depois vai aumentar porque a empresa vai ter que ter lucro em cima do que ela investiu. E aí você destrói todo um patrimônio, todas as estações que iam até Paripe, que poderia ir até muito mais, porque inclusive tem movimentos como o Verde Trem, como alguns movimentos do subúrbio, que pleiteiam que se continue, mas agora destruiu tudo, está a obra parada, a gente não sabe quanto vai continuar, e é isso que a gente fala, destrói o histórico para botar uma coisa modernosa, e que no frigir dos ovos, quem perde é a população e a própria história da cidade. Isso é uma coisa lamentável e trágica para o turismo e para a cultura e para a economia da cidade de Salvador.